Olá, professor, olá, professora. Apresentamos a você as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor de Narrativa de William Wells Brown, Escravo Fugitivo. Situada no contexto social e econômico norte-americano do século XIX, Narrativa de William Wells Brown, Escravo Fugitivo, se aproxima muito dos escritos de negros escravizados que conseguiram fugir das fazendas do sul dos Estados Unidos e se fixaram nos estados do norte. Este livro contém um aspecto um pouco particular pelo fato de o autor buscar, por meio de um apelo, o fim da escravidão nos Estados Unidos e no resto do mundo. Vamos então às atividades, preparadas com muito carinho e dedicação para você. Na proposta de atividades 1, apresentamos estratégias para o trabalho na área de linguagens e em língua portuguesa. Na pré-leitura, parta da discussão sobre o significado da palavra abolicionismo, o nome que se dá ao movimento político que visava o fim da escravidão, ainda que tenha variado em incisividade, em metodologias e políticas de ação. Esse movimento, em geral, buscava o fim do tráfico negreiro, a emancipação dos escravos e a integração da população negra na sociedade. Apreendida a definição desse substantivo, sugere-se nessa atividade a realização de uma pesquisa visando encontrar publicações abolicionistas, brasileiras e estrangeiras, oferecidas em diversos gêneros textuais e formatos, de modo que os estudantes possam ter contato com as diversas formas de abordar um determinado tema em diferentes textos. Com essa atividade, pretende-se também capacitar o aluno a realizar um cotejo entre diversas fontes que abordam uma mesma temática, enriquecendo o processo de leitura. Durante a leitura, inicialmente procure convidar os alunos para refletir sobre a importância das entrevistas, problematizando quais tipos de informação podem ser obtidas desse modo. O objetivo da atividade é propor ao aluno que ele entreviste uma ou mais pessoas mais velhas de sua comunidade, coletando depoimentos e informações a respeito do cotidiano e das relações sociais e de trabalho em outros períodos e na contemporaneidade. A intenção é indicar aos estudantes como a experiência individual pode ser diferente e, por vezes, mais rica do que o simples registro histórico de um fato. Coletados os dados com o entrevistado, o aluno pode então realizar a pesquisa sobre os eventos narrados pela pessoa que ele entrevistou. A ideia é cruzar informações obtidas em periódicos, sites, livros, documentários, etc., com o relato da pessoa entrevistada. Devem ser destacados elementos do cotidiano escravista durante a leitura. E também é bastante importante frisar os movimentos de resistência negra no mundo do trabalho, a ação de abolicionistas, as revoltas escravas ocorridas no Brasil e no mundo para enriquecer a leitura. Após a leitura, sugere-se um estudo comparativo da obra lida com outros relatos de ex-escravos. Recomenda-se para isso a leitura de obras como Nascidos na Escravidão, organizada por Tammy Sparrow, e a exibição do filme 12 Anos de Escravidão, de Steve McQueen, baseado na obra de Solomon Northup. Com isso, veremos que, de certo modo, as narrativas guardam elementos muito individuais, como experiências das relações sociais que essas pessoas vivenciaram. Ainda assim, é possível encontrar elementos em comum nos vários textos que os alunos forem procurar. A atividade, então, propõe justamente que os estudantes realizem o exercício de procurar elementos comuns nas narrativas apresentadas sobre o que as pessoas vivenciaram, para que, a partir disso, seja possível, depois, na próxima atividade, construir um panorama de como era a sociedade no período em questão, quando chegar o momento das atividades interdisciplinares. Recomenda-se a produção de um quadro mural em que os estudantes poderão expor de forma destacada o que forem descobrindo. Agora exploraremos, em abordagem interdisciplinar, o universo de narrativa de William Wells Brown, Escravo Fugitivo, mergulhando na análise do tema. Na pré-leitura, se forem discutidas questões sociais, históricas e econômicas ligadas ao país em que a narrativa se passa, é também interessante observar, juntamente com professores de ciências humanas, que o tráfico negreiro gerou impactos no solo africano, de onde vinham
os cativos. Nesse sentido, os alunos podem realizar uma pesquisa sobre os impactos desempenhados pelo tráfico negreiro em solo africano, abordando aspectos sociais, históricos e econômicos, tanto durante a ocorrência do tráfico e mesmo no imediato o caso que isso sucedeu. Devem os alunos se valerem do resultado obtido, produzindo cada grupo um texto de divulgação a ser publicado e compartilhado no site da escola. Durante a leitura, como o próprio título do livro indica, a obra lida e apresenta as recordações da vida de um escravizado dos Estados Unidos. Durante a leitura, será perceptível que na obra é narrado o preconceito por conta da cor de sua pele. Essa questão se tornou uma das tônicas das discussões sociais nos Estados Unidos desde o fim da escravatura e parece que mesmo meio século após o fim da segregação, esse ainda permanece um sinal de divisão naquele país. Diante disso, esta atividade propõe uma reflexão sobre problemas contemporâneos, como racismo, segregação espacial, desigualdade, partilhados também por muitos países que, em determinado momento da história, tiveram a escravidão como parte de seus sistemas econômicos. Também se sugere que os estudantes reflitam e elaborem caminhos para políticas reparadoras, atuando concretamente. Para isso, devem realizar uma pesquisa avaliando histórias de políticas reparadoras, sua implementação e real efetividade. Um segundo grupo pode buscar elementos socioculturais que perpetuaram elementos de preconceito e segregação nas relações entre as pessoas, mesmo com o fim da escravidão nos Estados Unidos. Vamos à pós-leitura. Sabe-se que oficialmente a Mauritânia foi, em 1981, o último país do mundo a abolir a escravidão. Entretanto, não é raro o país aparecer nos jornais, ainda hoje, com denúncias de escravidão que persistem na sua realidade. Questões econômicas e culturais, bem como negligência governamental com a questão, fazem com que esse mal persista naquele país. Ainda que pareça distante, a escravidão moderna é um problema existente em muitos países, inclusive aqui no Brasil, e pode ocorrer tanto em locais afastados, como em fazendas isoladas, mas também em grandes centros urbanos, onde pessoas, muitas vezes estrangeiros, são confinadas em seus ambientes de trabalho, obrigados a viver ali recebendo pouco mais que a alimentação, sendo impedidas de sair para tentar algo melhor. Com o auxílio de professores da área de ciências humanas, propõe um debate acerca da escravidão moderna. Para isso, é aconselhável que a turma leia o texto constitucional brasileiro, além de notícias nacionais e internacionais sobre esse tema. Esperamos que essas propostas sejam relevantes para suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado por assistir e até a próxima.